Bem, querido, mais uma vez a paz do Senhor. Me identificando mais uma vez para você que me assiste, eu sou o pastor Luciano, sou membro da Assembleia de Deus no estado do Rio de Janeiro, da Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil e missionário da Sename. Temos um trabalho maravilhoso, que é titulado Resgatando Vidas, e Deus tem nos abençoado de uma forma poderosa. Temos também um programa na Rádio 104,7, programa titulado Deus Fala ao Coração. E Deus tem falado de várias formas, de várias maneiras, de uma forma maravilhosa. E nesta tarde nós estamos dando continuidade à nossa mensagem. Segunda parte da nossa mensagem, titulada Que Ocupação é a Tua? A qual nós tomamos por base o texto bíblico, o livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo de 1 a 8. Você conhece a história do profeta Jonas, quem não conhece a história do profeta Fujão. Mas, mediante esta palavra que nós estamos comentando com vocês, estamos trazendo uma palavra de despertamento espiritual para você que nos assiste, para você que nos ouve, para você que está nos acompanhando através do Facebook, meu Facebook aí, para você que está me ouvindo e assistindo, Luciano Manuel Abílio. Você pode clicar lá, você vai ver que nós estamos falando através do Facebook, através das redes sociais, através do sistema de comunicação. Graças a Deus, é um meio que Deus tem nos ajudado, nos despertado para levar a sua palavra. Estou aqui para trazer para você 7 desculpas que nós apresentamos para negligenciar o dever. Entendemos que a história de Jonas é uma história complicada. Jonas, por ser homem natural, por ser um homem igual nós, ter dificuldades, viver no meio de um povo a qual conhecia a fama que era ruim, que era perverso, um povo maldoso, um povo que matava os profetas, que decapitava os profetas, que lançava os profetas enterrados em areia, para que as aves dos céus pudessem comer, se alimentar dos seus corpos. Um povo que tinha o coração endurecido com respeito à palavra de Deus. Mas mesmo assim Deus amava aquele povo e tinha um propósito na vida daquele povo. O que faltava para aquele povo é o que Paulo escreveu aos Romanos capítulo 10, verso 14. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então Deus estava enviando Jonas. O trabalho de Deus é enviar. O trabalho do Senhor estava sendo feito. Deus chamou Jonas e o enviou para pregar. Mas Jonas não quis ouvir, não deu ouvido à voz de Deus. Ele queria que Deus matasse aquele povo, que Deus destruísse aquele povo, pois a mensagem de Deus para ele é que se ele levasse a mensagem e o povo se arrependesse, Deus o salvaria. Porém, se o povo não se arrependesse, Deus destruiria aquele povo. Então esse era o propósito de Jonas, que Deus destruísse aquele povo. Mas os propósitos de Deus, o plano de Deus não é o nosso plano. O projeto de Deus com a vida do ser humano, os planos de Deus, os caminhos do Senhor, não são os nossos caminhos. Ele falou através de Isaías, porque os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Isso significa que jamais nós vamos entender o tamanho do amor de Deus. É por isso que João, no capítulo 1, no Evangelho, versículo 16, ele diz, porque Deus, no capítulo 3, perdão, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. João não soube expressar o tamanho, a grandeza do amor de Deus. Então, amigo, eu quero falar para você que está em casa me ouvindo, você que está me assistindo, qual é a tua ocupação? Será que você tem apresentado desculpas como alguns homens de Deus apresentaram? Será que você tem dito para o Senhor que você é incompetente, que você não tem condições? Eu quero falar para você que todos nós somos chamados. Existem pessoas que têm um conceito errado a respeito de missões. Existem pessoas que acham que ser missionário é uma pessoa que é titulada, como eu sou, pela infinita graça de Deus, com a carteirinha de uma convenção, com o título de missionário. Existem pessoas que acham que ser missionário é isso. Outro dia fui a uma igreja, preguei um determinado trabalho de missões, e quando fui passando, o jovem olhou e disse assim, ó, tá vendo esse rapaz, tá vendo esse pastor? Ele não vai ficar embaixo,
ele vai subir direto lá para o púlpito. Eu quero ser missionário para ser igual a ele, para quando chegar, ir direto para o púlpito, não ficar no meio da igreja. Então tem pessoas que infelizmente acham que isso é ser missionário. Ser missionário não significa ser isso. Ser missionário é você ter amor pelas almas, é você sacrificar a si mesmo, é você negar a si mesmo, é você ir, se disponibilizar para Deus, para que o Senhor possa salvar pessoas, para que Deus possa fazer da sua vida um instrumento nas mãos dele. Então existem, quando nós olhamos ao redor da Bíblia, quando nós olhamos a Bíblia, quando lemos a Bíblia, nós encontramos várias pessoas, cada um apresentando sua desculpa, cada um apresentando a sua forma de pensar, cada um se apresentando a Deus da sua maneira. Nós encontramos em Isaías capítulo 6, em versículo 8, que Isaías, ele foi um homem que mostrou que ser missionário é ser voluntário. Ele disse, quando ouviu a voz de Deus, vocês conhecem a história, Isaías, ele teve aquela visão maravilhosa no ano que morreu Reusias, e viu o Senhor assentado, os anjos, os querubins, serafins adoravam, voavam e diziam que ele era santo, santo era o Senhor dos exércitos, toda a terra estava cheia da sua glória. Isaías teve mais adiante na sua visão, ele ouviu uma voz que dizia, a quem enviarei quem é de por nós? Isaías, ele se apresentou e disse, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa palavra eis-me aqui significa estou disponível, à disposição, estou disponível, Senhor, à tua obra. A minha disponibilidade é tua. Faz de mim o que tu quiseres. Usa-me como o Senhor quer. Faz de mim o teu querer. Usa-me para pregar a tua palavra, para levar a mensagem aos cativos, para levar a mensagem aos oprimidos, para libertar aqueles que estão em cadeias. Usa-me, Senhor. Foi essa expressão de Isaías. Então, ser missionário, meu irmão, não é simplesmente um título. É você ser uma pessoa disponível a ser usada por Deus. E tem alguns homens que eu vou apresentar para vocês que apresentaram suas desculpas na sua chamada. Em Êxodo, capítulo 3, versículo 11, a Bíblia diz que Deus chamou Moisés. Quando Deus chamou Moisés imediatamente disse ao Senhor, Senhor, olha só, manda outro, porque eu sou pesado de língua, eu não sei falar. Mas Deus, quando Deus chama a pessoa, quando Deus chama a mim e a você, Ele conhece a tua dificuldade, Ele sabe quais são as tuas fragilidades, Ele sabe quais são os teus problemas, Ele sabe tudo aquilo que há na tua vida que vai dificultar de você fazer a obra de Deus. Porém, a minha Bíblia diz que quando o Senhor chama, Ele chama cada um segundo a sua capacidade. Deus não vai te chamar, meu irmão, para fazer algo que não esteja dentro das suas condições. Deus vai te chamar, porque quando Deus chama, Deus se responsabiliza. E Jesus falando aos discípulos, em João capítulo 15, verso 16, ele disse, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Então, meu irmão, saiba, em primeiro lugar, que nós temos a chamada do Senhor para pregar o Evangelho. Nós fomos chamados, fomos vocacionados e fomos enviados. A palavra missões significa do original enviados. A palavra missões também significa resgatar. Nós fomos chamados para resgatar vidas. Resgatar da onde? Do pecado. Para resgatar vidas das garras do diabo. Para resgatar vidas das garras do demônio. Para tirar vidas do charco de lodo e trazer as pessoas até a presença de Deus. Nós fomos chamados. Então não adianta você apresentar desculpas ao Senhor. Porque Deus conhece as suas necessidades. Deus conhece as nossas fragilidades. A resposta do Senhor para Moisés foi, quem fez a boca do homem, Moisés? Quem foi que fez a boca do homem? Foi Deus. Ele é o nosso Criador. Então, aquele que Deus chama, Deus se responsabiliza. Primeiro, Moisés apresentou a incompetência pessoal. Segundo ponto, a falta de posição social. Quando Deus chamou a Gideão, Juízes capítulo 6, versículo 15, Gideão imediatamente se apresentou ao Senhor e falou, Senhor, eu sou o menor da casa de Manassés. Gideão se apresentou que a sua família é a família mais humilde. Deus não está preocupado com a tua posição social, Deus não está preocupado com a tua posição financeira, Deus não está preocupado com a tua posição intelectual. Deus quer que você esteja disponível para fazer a sua obra. Se você está disponível para fazer a obra de Deus, meu irmão,
tenha certeza que qualquer dificuldade que houver na tua vida, qualquer barreira existente, Deus há de quebrar e você irá fazer a obra de Deus com perfeição. Então, não importa qual seja a tua situação social, se você é o mais humilde da igreja, se você é o mais pobre da igreja, materialmente falando, mas se espiritualmente você tem conteúdo, meu irmão, Deus irá te usar poderosamente na terra. Terceiro ponto, dificuldade na incumbência. Tem pessoas que têm dificuldade para desempenhar o trabalho do Senhor. Apresentam dificuldade. Mas Provérbios capítulo 22, versículo 13, nós entendemos que essa dificuldade baseia-se em preguiça. Pessoas que têm dificuldade são preguiçosas, são acomodadas, se acomodaram, receberam do Senhor, Deus as salvou, Jesus batizou-as com o Espírito Santo, deu um novo nome, mudou a sua vida, abençoou-la financeiramente, fez com que ela prosperasse, mas agora ela não faz a obra de Deus, agora ela tem preguiça, ela não pode subir o morro porque as pernas doem, ela não pode orar de madrugada porque o chão está frio e de repente ela pode pegar uma gripe, ela não participa da vigília porque no outro dia ela tem que trabalhar, porque senão ela vai estar muito cansada, ela vai estar fadigada, ela não sai a campo porque o sol é muito quente e pode queimá-la e de repente provocar um câncer de pele, de repente ela pode estar com enxaqueca, e isso vai dificultá-la no trabalho. Então nós apresentamos várias desculpas para não fazer a obra de Deus, e essas desculpas baseiam-se na preguiça. A Bíblia diz, vai ter com a formiga o preguiçoso, observa o seu trabalho e ser sábio. As formigas elas trabalham no verão, quando chega o inverno elas não podem trabalhar, mas no inverno quando chega, elas já estão preparadas, estão firmes, estão com alimentação, estão com estoque. Amigo, se você soubesse o privilégio que é você ver almas chegando aos pés de Jesus, se você ainda não viveu essa experiência, aprenda a viver essa experiência, prega a palavra de Deus, anuncie que Jesus está voltando, as bênçãos poderosas do Senhor alcançarão a tua vida. Salmo 126 diz que é bem-aventurado os pés daqueles que anunciam a palavra do Senhor, aqueles que levam as boas sementes, gemendo e chorando, quando voltam felizes, cheios de molhos, porque elas semearam, elas foram chorando, gemendo, com dificuldades, com vários problemas, com crises financeiras, com crises espirituais enormes acontecendo em volta dela, diabos e demônios tentando laçá-la, tentando destruir sua vida, tentando destruir sua família, mas ela rompe todas as barreiras, todos os obstáculos, vai adiante, faz a obra de Deus, anuncia o Evangelho de Jesus, e quando ela retorna, Deus tem vitórias para abençoá-la, Deus tem bênçãos poderosas dos altos céus derramadas sobre a sua vida. Então não invente desculpa, não crie dificuldades onde não há, porque Deus é o Deus que rompe as dificuldades. Quarto lugar, fraqueza pessoal. Jeremias capítulo 1, versículos 6 e 7. Jeremias apresentou uma dificuldade tremenda para o Senhor. Eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia, por gentileza, esse verso que nós estamos citando agora, que nós vamos ler, como Jeremias, ele se apresentou ao Senhor, apresentando a sua dificuldade. Então, várias pessoas, elas apresentam uma série de dificuldades quando nós chamamos para fazer a obra de Deus. Jesus, quando ele mandou os discípulos ir chamar alguém para uma grande festa, alguns apresentaram e disseram, eu tenho um parente para enterrar, eu tenho os meus bens para cuidar, eu tenho minha fazenda para administrar. E os discípulos, ao retornarem, disseram para Cristo, olha, nós chamamos, mas cada um apresentou sua queixa, cada um apresentou sua defesa, cada um apresentou sua dificuldade. Jesus então faz o seguinte, vai lá nas praças, vai lá nos parques, vai no centro das cidades, na nossa linguagem, nas periferias, nas favelas, nos morros, vai lá e diga que eu estou oferecendo uma grande festa. E a Bíblia diz que os homens foram e trouxeram coxos, aleijados, todo tipo de pessoas que precisavam tinham necessidades e precisavam estar naquela festa, famintos. E a Bíblia diz que o homem olhou e disse para o seu Senhor, olha Senhor, nós trouxemos todos que nós encontramos e ainda há lugar.
Então, há pessoas que apresentam várias dificuldades para o Senhor. Olha o que Jeremias falou no capítulo 6, capítulo 1, versículo 6. Então disse eu, Senhor, não sei falar, não passo de uma criança. Mas o Senhor disse, não digas, não passo de uma criança. Aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo que te mandar, dirás. Então Jeremias apresentou a Deus sua dificuldade, ele se sentiu, não que ele era criança, mas Jeremias se sentiu como uma criança diante das dificuldades, diante da tão grande missão que Deus estava incumbindo ele, que era de pregar para uma tão grande nação, Israel. Jeremias disse assim, eu sou uma criança, não sei falar. E o Senhor falou, não diga que és uma criança, porque a palavra que eu colocar na tua boca, tu dirás, tu irás adiante, vais pregar para este povo, e este povo vai ouvir esta palavra que eu tenho te usado. Segundo, quinta razão, quinta desculpa apresentada pelo homem, seriedade do Senhor. Em Mateus capítulo 25, versículo 24, falando de uma parábola, que o Senhor, a parábola dos talentos, o Senhor chegou e entregou talentos para um homem, para 3 homens. A um deu 1 talento, a um deu 2 talentos, a um deu 5 talentos. E, esperando ele o retorno daqueles homens, diz a palavra de Deus que quando o Senhor voltou, um homem havia enterrado 1 talento que recebeu na terra. E quando o seu Senhor veio requerir, o homem apresentou a sua desculpa. Senhor, sabendo que tu és um Deus, um homem que cobra, rigoroso, né? Que semeia, colhe onde não semeaste, eu tive medo do Senhor, cavei um buraco na terra e enterrei meu talento. O Senhor falou para aquele homem mau, negligente, com respeito a negligenciar a obra de Deus. Ele tinha recebido apenas 1 talento. E o talento que ele recebera, ele deveria fazer uso daquele talento, porque Deus iria usá-lo com poder e grande glória. Mas o homem negligenciou, preferiu negligenciar o seu talento. Existem pessoas hoje que não são diferentes. Elas negligenciam aquilo que Deus as entregou. Eu não sei falar, irmãos, eu não sei pregar, eu não sei falar nada de Jesus. Se você falar para um pecador que Jesus vem, que Jesus salva, que Jesus é bom, você está pregando, meu irmão. Você está evangelizando. Jesus falou para os discípulos, quando estavam preocupados com o que iam falar, o Senhor Jesus disse para eles, olha, não vos preocupeis com o que é vez de falar, porque na mesma hora o Espírito do vosso Pai falará na vossa boca. O Espírito lembrará a vocês aquilo que é vez de falar. Então o Espírito de Deus nos auxilia. O trabalho do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Está escrito em João capítulo 16, Evangelho de João. Esse é o trabalho do Espírito Santo, meu irmão. Não é o seu trabalho convencer ninguém. O seu trabalho, o meu trabalho, a nossa missão é pregar o Evangelho, é anunciar que Jesus salva, cura, batiza, transforma, prepara o homem e leva para o céu. Agora, o trabalho de salvar compete ao Senhor. É Deus que salva, é Deus que liberta o homem. Então, meu irmão, nesses últimos dias o Senhor está precisando de pessoas que estejam disponíveis a ser usadas por Ele. Pessoas que fiquem na brecha. Pessoas que digam, como disse Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus vai usar e você vai ser um instrumento nas mãos de Deus. As 2 últimas que nós queremos encerrar esta mensagem é que nenhuma necessidade foi verificada entre o povo. Outra desculpa a ser apresentada. As pessoas às vezes apresentam que não há, o povo não precisa, o povo está farto. Outro dia, uma determinada pessoa, ao lançarmos o convite para ir pregar na praça, fazer evangelismo, ela citou, irmão, há muitas igrejas por aí. O povo já está farto de ouvir o Evangelho. E no lugar em que nós chegamos, tinham pessoas que não tinham ouvido falar ainda de Jesus, pessoas com 70, 80 anos, que nunca ninguém parou para pregar o Evangelho. Uma senhora falou para mim, evangelizando ela, que nunca tinha ninguém parado para pregar Jesus para ela. Entregava um folheto e ia embora. Outro vinha, dizia uma palavra para ela, convidava ela para a igreja, mas ninguém nunca parou para pregar o Evangelho. E com 10 minutos que nós estávamos pregando o Evangelho, aquela senhora se converteu a Cristo com 78 anos de idade. Então, meu irmão, há sempre alguém esperando uma palavra. Há sempre alguém necessitando ouvir a voz de Deus.
Então, isso não é desculpa para ser apresentado, que há várias igrejas por aí, há muitas igrejas, mas muitas igrejas estão esperando que o povo venha à igreja, quando, na verdade, Jesus não mandou ninguém esperar que o povo viesse. Ele chegou para os discípulos e disse: vede os campos que já estão brancos para a ceifa. Na parábola do semeador, em Mateus 13, ele disse: olha, o campo é o mundo. O mundo está precisando da semente. A semente é a palavra de Deus. E nós somos os semeadores, meu irmão. Deus conta comigo e com você, semeador da última hora, para ir às almas, para ir ao campo, que é o mundo, que está fértil, com terras que são dificultosas. Tem terras que nós vamos encontrar, vamos sair para semear, vamos encontrar terras com pedregulhos, vamos encontrar terras com espinhos, mas isto não impede de semearmos a palavra de Deus. Vamos semear, vamos lançar a rede, vamos lançar as sementes, meu irmão, que com certeza as sementes vão brotar. E Deus vai, com certeza, nos ajudar neste negócio. Então nós precisamos fazer como Pedro disse. Em 5, para finalizarmos esta mensagem, em Lucas, capítulo de número 5, Deus, o Senhor Jesus falando com Pedro e os discípulos estavam cansados, já haviam pescado a noite toda e nada tinham apanhado. Mas o Senhor Jesus chegou para eles e disse: olha, lançai as redes. Olharam para Jesus e falaram: olha, mestre, trabalhamos a noite toda, a gente não conseguimos apanhar nada. Nada veio na nossa rede. Estamos sem peixe. Jesus chegou para eles e disse: olha, lançai as redes. Vai pescar, meu filho, lança a rede. E Pedro, olhando para Jesus, fitou os olhos em Cristo e disse assim: Senhor, nós trabalhamos a noite toda e não conseguimos apanhar nada, mas segundo a tua palavra, lançarei a rede. E a Bíblia diz que os discípulos saíram para pescar, lançaram a rede no local em que Jesus havia mandado e pegaram uma grande multidão de peixes a ponto de seus barcos não caberem e terem que convidar pessoas para irem também ajudá-los a recolher os peixes que estavam presos em suas redes. Isso fala de estratégia. Observe que Pedro observou a palavra de Deus, a palavra que Cristo havia ensinado. Ele disse: Senhor, segundo a tua palavra. Então, se você está pregando o Evangelho segundo a palavra de Cristo, ou segundo a palavra que é Cristo, o Salvador, fica tranquilo, meu irmão, que a tua rede vai vir cheia de peixes. Que Deus abençoe você, que Deus te ajude e que você possa lembrar da palavra que os homens perguntaram a Jonas: que ocupação é a tua? Que ocupação é a nossa? Que ocupação é a tua? Deus abençoe.